Boa noite. Oi, Jaque, que bom te ver por aqui de novo. Tá dando para ouvir bem? Deixei a música um pouquinho só para a gente ir esperando um pouco dar o horário para começar. O som tá bom, Jaque? Ah, que bom. Vamos ouvir um pouquinho dessa música, um pouquinho só para poder já nos preparar. E eu desligo a música porque não fica tão bom, né? Para nos prepararmos para a nossa prece. Que bom. Bom, já 8 horas. Olá, Sueli, boa noite. Podemos iniciar, e aí o pessoal vai chegando, mas já vamos nos colocando em atitude de prece, serenando os nossos corações, equilibrando as nossas mentes, para neste momento, onde estamos, num formato diferente, mas não menos unidos, não menos conectados ao Mestre Maior. Senhor Jesus, vós que disseste, onde houver um ou mais reunido em teu nome, lá estarias. Através dos mentores e dos amigos espirituais da Casa Cefacis, humildemente pedimos o seu amparo e a sua proteção para que na noite de hoje jamais seja feito de acordo com a nossa vontade, e sim de acordo com a necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados. Mestre amado, quão grande é a nossa intenção de acerto, maior ainda são os nossos equívocos, mas humildemente te pedimos, abençoe o nosso esforço, que os seus ensinamentos possam sair apenas do intelecto, para fazer parte das nossas ações, das nossas condutas, renovando, transformando-nos em homens melhores. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está iniciado o estudo da noite de hoje. Louvado seja Deus. Boa noite a quem eu ainda não vi, quem eu não falei. Bom, dando sequência ao nosso estudo dessa segunda parte do Transição Planetária, a primeira parte nós vimos que era o resgate das vítimas do tsunami, e agora estamos vendo o renascimento, a reencarnação daqueles espíritos de Alcione que vão vir nos ajudar nesse momento de transição. No capítulo anterior, nós vimos que houve um pequeno encontro com os futuros pais e esses espíritos de Alcione.
Eles tiveram pouco tempo para se apresentar, mas eles se reuniram num grande pavilhão, e nesse pavilhão, os pais que estavam libertos do sono, pelo sono, libertos parcialmente do corpo físico, foram até o local onde se encontrava essa sede espiritual, para poder conhecer aqueles que iriam receber como filhos. Então, nessa tela aparecia o nome do casal, e ao lado do casal aparecia uma foto virtual desse espírito de Alcione com o seu nome. Eles fizeram um breve encontro, uma apresentação, mas foi o início, porque a gente sabe que para se ter uma reencarnação tem que haver mais tempo, mais afinidade, até mesmo porque eles vêm de uma esfera muito diferente em termos de vibração. Então, eles vão precisar ter mais tempo para conversar, ter outros encontros durante o sono físico. E aí foi um breve encontro. Esse foi o capítulo anterior. Esse capítulo de hoje, que é Programações Reencarnacionistas. O autor vem nos dizer que, junto com esses espíritos de Alcione, vão voltar também grandes expoentes, filósofos, pensadores, iluministas, sábios das escolas pré-socráticas, até mesmo espíritos que vieram antes de Cristo, porque eles também vão participar deste processo. Pensadores da era neoplatônica, da reforma de Lutero, os audaciosos construtores do século XVII, XVIII e XIX, e além dos missionários. Eles vêm com esse propósito, inclusive, também de auxiliar nesse processo de transformação e trazer-nos o seu conhecimento, a sua cultura e a sua experiência, o seu exemplo de ordem espiritual. Há muitos, já vêm para cá, não é só nesse período. Por quê? Porque sempre houve necessidade de espíritos iluminados, de espíritos mergulhar nas sombras para poder auxiliar. Isso desde os primórdios da humanidade. Só que agora é uma reencarnação em massa. Então, esses espíritos que estão vindo para cá, então estão junto com outros que também, de Alcione, também estavam aqui. Mas eles estavam aqui muito discretamente, muito sutilmente, porque, na verdade, agora, que é neste processo de transição, que vai haver uma reencarnação em massa. Porque agora é o momento que é chegado e que já não pode mais ser esperado. O momento da transição que o nosso planeta precisa passar. Porém, acontecerá algo de especial também. Os insensatos, os perversos, que ainda se comprazem no mal, que perderam a grande oportunidade da autorredenção e se deixaram levar pelo primarismo moral, vão ter que ser encaminhados para mundos inferiores. Então, assim, concomitantemente, espíritos de uma ordem elevada, de uma outra esfera, de um patamar muito mais alto que o nosso, estão reencarnando, e espíritos de ordem inferior, que ainda se comprazem no mal, vão ser levados para um planeta inferior. Por quê? Porque agora já não é mais permitido. Agora, a programação para a Terra é que ela deixe de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. E num planeta de regeneração, aqueles que ainda se comprazem com o mal não poderão ficar mais. Eles terão que ir, como houve já há tempos, nos exilados de Capela. Eles terão que ir para lá. E lá, neste novo campo de luta, eles levarão todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado cultural para aquele país de ordem inferior. Mas eles também vão experimentar as consequências da experiência com o mal e da sua hediondez.
Até quando? Até que mudem de conduta. Porque se somos todos criados à imagem e semelhança, se somos todos criados para a evolução, esses espíritos também vão evoluir. Claro que cada um no seu tempo. A temporalidade desse processo evolutivo, ela é individual. Às vezes, numa mesma família, a gente tem filhos que recebem a mesma educação dos mesmos pais, mas que respondem de forma diferente. Por quê? Porque cada um tem a sua individualidade própria. Então, esses espíritos que foram levados para este planeta de ordem inferior vão ter que conviver com isso. Porque a lei de causa e efeito, ela é presente. Então, assim, se eles ainda permanecem nesse mal, eles vão, no mal, nessa conduta, eles vão ter experiências para poder neutralizar, para poder acabar, para poder diminuir isso. Até quando? Até que eles consigam se comprometer com o bem. E ao se comprometer com o bem, eles podem voltar para a Terra. Eles podem voltar para este planeta, porque aí eles podem estar compromissados também com a nova proposta. Mas enquanto isso, não vai ser mais possível. Aí eles ficam integrados no programa de sublimação e de regeneração, que é a proposta para a Terra neste atual momento. Uma verdadeira revolução espiritual está sendo preparada para o advento do amor, da caridade e da misericórdia, dentro de uma programação que é necessária, que já não pode mais ser esperada, ou seja, ela não pode mais ser prorrogada. O momento, e quando a gente começou o estudo deste livro, houve um certo questionamento, será que era agora? Quando vai ser? Será que vai ter uma data certa, uma data limite? Não, o momento é agora. Já estamos passando, e já não é assim, desse 2020, não. Isso vem vindo gradativamente. Estamos já passando neste processo de transformação. Espíritos abnegados, uns anônimos, outros conhecidos, vêm através da sua conduta moral e espiritual participar com os seus exemplos e com os seus sacrifícios. Manuel, autor do livro, e seus companheiros foram convidados para visitar alguns dos casais que receberiam como filho esses espíritos. Então, a primeira visita foi na cidade de BH. Numa residência confortável, eles vão até lá e encontram o casal dormindo. Total silêncio. Esse casal está desligado parcialmente através do despreendimento do perispírito, mas mantendo ainda a corrente fluídica, e ele está conversando com um daqueles que será seu futuro filho. Este casal também tinha feito várias tentativas para engravidar, tentativas e tratamentos, todos sem sucesso. Aí então foi sugerido a esse casal que tentasse a fertilização in vitro e eles aceitaram. Então tinha sido marcado para o dia seguinte a primeira tentativa. Considerando o mérito deste casal, 2 espíritos foram designados para reencarnar neste mesmo processo. Dr. Silva, então, pede aos companheiros da equipe que fosse aplicada uma terapia auxiliar preparatória. O que é isso? A troca de energias, a troca fluídica de energias. Aqui para nós, nada mais é que o passe, que a transfusão de energias. Então, o Dr. Silva pediu que a equipe ministrasse essa terapia auxiliar preparatória nos corpos que estavam dormindo, a fim de aumentar a produção dos espermas e dos óvulos para a experiência para que a experiência de fecundação acontecesse com êxito.
apesar de todos os cuidados, a gente lembra que no capítulo anterior foi pedido muita vigilância, foi pedido conduta reta aos casais, foi pedido que se mantivesse o pensamento firme, a conduta a conduta ligada a Deus. Apesar de todos esses cuidados, eles perceberam, eles perceberam espíritos em aflição, vinculados emocionalmente a este casal. Um desses espíritos, fora vítima de aborto. E apesar dela já ter se redimido deste delito, as sequelas no perispírito permaneceu. E por isso ela não podia engravidar. Esse era o motivo. Esse filho não aceito no passado, e aqui no livro não fala se foi nessa ou não, mas dá a entender que foi numa outra existência, também já tinha perdoado, também já estava tranquilo em relação a isso, mas ele queria reencarnar. E percebendo todo esse processo, ele queria, mas não podia, porque o processo agora era de uma outra proposta. Então, o mentor espiritual, com toda a ternura e bondade, se aproximou e explicou para ele que a condição para essa reencarnação agora não seria possível, mas o tranquilizou quanto ao seu futuro, dizendo que dentro em breve ele poderia retornar. Nas obras de André Luiz, a gente fala muito, a gente vê muito o quão grande é a oportunidade de estarmos reencarnados. O quão grande é a oportunidade de estarmos aqui acertando as nossas contas, nos organizando, transformando sentimentos de raiva, de mágoa, com os quais nós convivemos, em sentimentos de amor, refazendo uma nova história, mudando de conduta. Então, uma oportunidade reencarnatória é uma oportunidade muito grande, que muitas vezes nós esquecemos de agradecer, esquecemos de reconhecer. E esse espírito em aflição, ele estava bem assim. Ele queria vir, porque ele sabe que é da lei, que tudo aquilo que foi feito tudo aquilo que foi plantado terá que ser colhido, todas as descompensações eu tenho que acertar. E ele queria essa busca, ele queria essa oportunidade. E ele tinha vínculos com este casal, que cometeu esse delito no passado. Mas tanto um quanto o outro, ela já tinha feito um acerto, embora a lesão ainda continuasse no seu perispírito, e ele já tinha perdoado. Então, o mentor espiritual explica que não seria o momento, porque o momento agora era dessa reencarnação desses espíritos. Dr. Silvio, geneticista, que tinha sido aqui na Terra, faz uma bela explicação de como vai se dar esse processo. Conta os dias, quanto tempo leva para a fecundação, até o óvulo chegar ao esperma, como é que é feito esse cuidado, enfim, ele dá detalhes, mas eu não vou me ater a esses detalhes agora. Eu só vou ler o finalzinho para a gente poder tentar entender como é que é esse processo. Diz esperar que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais terão acoplado os perispíritos dos reencarnantes, que elegeram por vibrações especiais os espermatozoides, que poderão oferecer-lhe alguns dos fatores necessários com características próprias para as tarefas que lhe estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Então, em cima de todo este processo que envolve, ao reencarnante é dado o poder de escolha para que a escolha do espermatozoide que tivesse os pré-requisitos, vamos assim dizer, para poder ajudar nesse processo reencarnatório.
O restante, eles são cuidadosamente escolhidos, depois colocado junto com o óvulo, depois que há a fecundação, depois que há os pré-embriões, aí sim é colocado no útero materno. E aqueles que não serviram, que não foram pré-escolhidos, vamos assim chamar, que não tinham total condição para auxiliar nesse processo, seriam descartados. Então, ele conta toda essa história, conta com detalhes. Quem quiser até saber mais desses detalhes, mas ele dá detalhes minucioso do tempo que leva, das horas, como é que é feito, e diz que aos espíritos reencarnantes cabia essa função, a escolha do espermatozoide que tivesse compatível com as condições para poder ajudar nessa nova missão. Desde alguns séculos, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnados, tornando-se expoentes de sabedoria, portadores de grande contribuição cultural e espiritual. E agora nós estamos vivenciando essa quantidade, essa reencarnação em massa desses espíritos evoluídos, e lentamente nós vamos perceber que os espíritos inferiores, ligados ao mal, serão encaminhados ao exílio temporário para depurar as suas graves imperfeições. Então, o que eu disse no começo, a reencarnação está acontecendo e os espíritos inferiores vão começar a ser recambiados para este planeta. Então, assim, é uma transferência compulsória. Não foi convidado, nada, mas agora é chegado o momento que isso aconteça. Porque desde os primórdios, os espíritos vêm para nos auxiliar. Os espíritos bons, os espíritos elevados mergulham nas sombras. E também vimos no capítulo anterior que eles se sentem até asfixiados, como se eles estivessem dentro de um escafandro, mas que eles, em hipótese nenhuma, se sentem indo para um holocausto, porque eles sabem da missão de amor, de carinho, de compaixão, do estender a mão a quem precisa. Sobretudo, esse voluntarismo de participar deste processo de transição. Foi explicado que aos reencarnantes de Alcione, como eles não têm nenhuma dívida moral com o planeta, eles também não têm nenhum compromisso com o mapa reencarnatório. O que seria esse compromisso? Nos Missionários da Luz tem um capítulo, que é a reencarnação de Sigismundo, se não me engano, que dá detalhes como é que é feito o nosso mapa reencarnatório. Então, assim, eu, Estela, tive uma vida, e essa vida eu plantei coisas boas, plantei coisas ruins, enfim. Mas isso eu preciso continuar. E dentro deste processo, na minha nova reencarnação, eu tenho um mapa de como será o meu físico. Como é que será as minhas condições para eu poder acertar as contas com a contabilidade divina, para eu poder pagar as minhas dívidas, para eu poder fazer de forma diferente. Então, se eu malbarateei a má existência, eu posso vir com físico frágil. Se eu tive algum problema e eu não quero ter mais problema, eu posso escolher um corpo deficiente, e assim vai. Então, o mapa reencarnatório está totalmente atrelado à minha necessidade evolutiva, tá? Necessidade para não pensar em merecimento. Porque às vezes o mapa reencarnatório vem então, mas muitas das vezes nós temos chance de escolha desse mapa reencarnatório. A gente tem, tem aquelas reencarnações que não tem escolha porque tem que ser compulsória, mas muitos têm chance dessa reencarnação. Aos espíritos de Alcione, isso não vai ser possível, não vai ser necessário, porque eles não têm nenhum compromisso moral com a Terra, de dívida, eles não têm nenhuma dívida com o planeta Terra. Embora eles vão sofrer o desgaste natural e enfermidades leves. Por quê? Porque ninguém vem denegrir a lei.
Assim como Jesus veio num processo natural, com gestação, com corpo físico, que também não veio denegrir a lei, não veio destruir a lei, as leis que regem o universo são essas. Então, eles vão sofrer a degeneração natural e algumas pequenas enfermidades leves, porque nada pode atrapalhar a missão deles. Então, isso não tem. Esse mapa reencarnatório eu já falei. Os preparativos para a inseminação artificial no casal citado prosseguia e foram transformados em realidade dias depois. O casal então fica exultante, fica feliz, bem como os espíritos que se encontram novamente e fazem projetos para o bem e para o trabalho prosseguir. Depois dessa experiência com essa família e com outras famílias de diferentes classes econômicas, de diferentes classes socioeconômicas, fica constatado e confirmado que as reencarnações vão acontecer. A partir de algumas do sucesso, vão acontecer em massa. Enquanto isso, desencarnações coletivas dolorosas decorrentes de manifestações geológicas vão acontecer, que são aqueles espíritos que vão ser transferidos para o mundo compatível com o seu nível. E aqui ele faz uma constatação de como estamos, de como está a nosso atual planeta. Muitos são os espíritos que estão trabalhando para ajudar nesse processo de transformação. E precisam ser muitos mesmo, porque realmente as coisas estão muito desordenadas. E ele vai falar, olha, sobre as festas perniciosas, programações de televisão, chulos, vulgares, teatro, cinema, com a intenção de supervalorizar o prazer. Tornar o palco terrestre um local de hediondez e selvageria. Ele também vai dizer que houve uma grande inversão de valores. Pais e educadores deixaram de mostrar o que é correto, deixaram de coibir os atos errados e tudo passou a ser permissível. Nos diz também dos erros na política, nos diz que todas as áreas estão afetadas. É na política, é na educação, é na arte. O intercâmbio entre os dois mundos, ou seja, o intercâmbio entre o mundo dos espíritos inferiores com os encarnados, está em total congruência. Por quê? Porque basta um lapso de pensamento desviado, canalizado, fora do trilho, já tem espíritos que estão tentando, em massa também, destruir este momento, interferir neste momento. Por isso, a necessidade de muitos espíritos participar neste processo de transição. O trabalho é tão grande e a nossa responsabilidade também é muito grande. Porque estamos aqui à frente de um estudo como esse, tomando essas informações que tem que nos servir de base, tem que nos servir de mudança, para que a gente consiga auxiliar neste processo. E está acontecendo, a gente está vendo que com a pandemia, eu já falei isso em outras lives, houve uma diminuição das festas, houve uma diminuição dos encontros, então essa renovação já está acontecendo, mas há muito a que fazer. E eles comentam quão grande é essa guerra do bem e do mal, quão difícil é manter o pensamento equilibrado, orar e vigiar, não permitir esses acessos, porque eles existem o tempo inteiro, muitas vezes até para nos desanimar.
achar que esse mundo não tem mais jeito, que tudo está perdido. E quando você vê uma mãe que pega o seu filho roubando o celular na mochila de um colega e o colégio filma isso, os pais são chamados e ela pega e pede ao menino para devolver o celular e na frente de todo mundo ela vira para o diretor do colégio e diz: mas por que vocês não ensinaram isso? O que vocês estão fazendo que não ensinaram isso para o meu filho? Ora, você precisava ter pego, devolve aí e larga todo mundo falando. Esta é a inversão de valores. Terceirizou-se a educação. Então, é a escola, a professora particular, é o terapeuta, quando esse teria que ser um papel dos pais. Então, há quem diga que o mundo realmente está de perna para o ar. Coisas que nos chocam, coisas que a gente imagina que não tem mais, ainda tem. Mas essa equipe que está voltada para o mal tem uma equipe também o dobro, que está trabalhando em função disso. As ameaças do fim do mundo criam pavores e inseguranças nas mentes mais frágeis, causando ansiedade e uma falsa ilusão de aproveitamento da vida intensamente, como fórmula de válvula de escape. A gente percebe que este século e este momento que nós estamos, o número de doenças aumentou absurdamente. É chamado também o século da depressão. Hoje, todos, não sei se tem alguém que não tem título, tem rótulo, porque temos justificativa para tudo, em função dessa ansiedade. É como se eu tivesse que aproveitar a vida até o último momento, curtindo todos os prazeres, aproveitando tudo, esquecendo que eu estou matéria, mas eu não sou matéria, eu sou espírito. Médiuns que haviam se comprometido com a causa de Jesus, deixaram-se levar pela sua vaidade, sem se dar conta desses ataques, dessas investidas desses espíritos que vão passando falsas informações, gerando incompreensão e desordem. Nos Missionários da Luz, que é o segundo livro de André Luiz, a gente vê um livro inteiro contando do fracasso dos espíritas, médiuns, palestrantes, aqueles que ministram curso, professores que ministram curso, falhando. Falhando por quê? Porque se deixaram levar pela vaidade. Acreditaram que a mediunidade, acreditaram que estar à frente de um trabalho era uma grande vantagem, era um diferencial entre os seres. Se deixando levar pelo lado vaidoso, o que nos faz? Nos conectamos com espíritos desta mesma ordem. E que aproveitam desta fragilidade, que aproveitam desse escape, desse descuido do médium, para poder levar informações erradas, errôneas, gerando a desordem e a insatisfação. Olha o que ele fala, a vaidade que transborda em direção ao orgulho e da soberba, esquecendo de servir a causa espírita. Então a gente percebe que essas investidas estão em todas as partes. Não é nessa, não é naquela, não são todas, porque o momento é muito significativo. O momento é muito determinante para o planeta. Por isso que muitos são os espíritos que estão participando deste processo e se faz necessário. Tudo isso diz respeito a uma organização trevosa, organizada contra a programação do Mestre Jesus, que prossegue com seus métodos de amor, na intenção de promover o progresso da humanidade. Jesus, quando esteve aqui, também sentiu todas essas investidas, também passou por dificuldades,
E também vimos no capítulo anterior que não vai ser nada fácil essa proposta desses espíritos evoluídos que estão vindo para cá. Eles vão ter desafios, eles vão ter embates, eles vão lidar com a nossa pequenez, eles vão lidar ainda com o ódio, com a raiva, com a inveja, porque ainda esta é uma condição natural nossa. E o mais difícil, eles vão ter que semear o amor. Eles vão ter que oferecer a outra face. Eles vão ter que exemplificar. Então não vai ser uma tarefa fácil. Mas como bem disse, jamais eles estarão sozinhos. Jamais. E eles poderão. Ai, desculpa, deixa eu tomar. E eles poderão contar, desculpa, gente, com a ajuda dos amigos que vão ficar no respaldo, inclusive para voltar ao seu local de origem e renovar as energias. Na noite seguinte, a caravana de espíritos iluminados irá descer à Terra com a missão de facilitar os emigrados de Alcione em verdadeira sintonia de bênçãos. Então, foi confirmado, constatado que neste mesmo momento não está fácil, a investida das trevas está muito grande, mas foi confirmado o êxito dessa tentativa, dessa fertilização, e que vai ser uma das formas de receber esses espíritos e mais esses sábios, esses filósofos que vêm nos auxiliar com as suas experiências. E nos 2 últimos parágrafos, eu gostaria de ler para vocês como é que ele encerra, que forma bonita que ele encerra. Foi numa dessas oportunidades, quando, em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava o zimbório de estrelas lucinantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera há 2000 anos clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme prometera neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontra no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas antes as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Então, ele diz que por todos esses desafios, que da lagarta à borboleta, o sacrifício é muito grande, o esforço é muito grande, mas nós jamais estivemos sozinhos. Assim como tivemos a visita, tivemos agraciada a possibilidade de receber o Cristo nos nossos meios, depois ele deixou o Consolador, a doutrina que veio nos amparar, que nos veio nos ajudar, não veio tirar sofrimento de ninguém, porque sofrer é da vida, mas veio nos ensinar a sofrer, veio nos ensinar a ser resignado e, sobretudo, veio nos convidar à mudança. Então, eu acho que fica bem evidente a nossa responsabilidade neste processo de transição. Neste processo onde que não temos que esperar a data, não temos que esperar o hoje, o agora, que é o necessário para que façamos a diferença. Façamos diferente, modificando, nos modificando primeiro, que é uma proposta muito difícil. A reforma íntima é algo que exige muito de nós. A reforma íntima é um convite, mas ela também, às vezes, até é desanimador, porque a gente tem tantas mazelas, tantas imperfeições. Então, vem aí o convite, porque a gente pode e deve.
Não é à toa que o livro está aí circulando, passando, já nos convidando para este processo. Ainda não estamos em nível de espíritos elevados, mas dentro da nossa pequenez, a gente pode tentar nos modificar, tentar nos melhorar, conter o mal, melhorar o nosso egoísmo, evitar a disseminação de notícias ruins. Ou seja, são tantas as opções que nós temos para começar um trabalho de formiguinha, mas um trabalho diário e participar deste processo. Um processo onde há uma necessidade muito grande do orar e vigiar. Um processo onde nós temos a oportunidade de melhorar essa aura espiritual do planeta, que é pesada, que é densa, como disse o livro, asfixiante, com a oração. Então, pratiquemos mais isso. A gente tem o hábito de alguns dias, ou às vezes até no momento da dor, lembrar dessa oração, da oração de agradecimento, da oração de vibração, da oração de contemplação, porque assim a gente vai diluindo essas manchas, esses nódulos que ainda são presentes, que ainda estão presentes em nosso planeta. E por mais desanimador, por mais realista que ele possa ter sido, desanimador para nós, quando olhamos um noticiário, como quando vemos essa situação, às vezes até nos deixa um pouco incrédulos, mas, meu Deus, será que isso tudo vai transformar? Será que nós vamos chegar neste planeta de amor, de companheirismo, de fraternidade, de solidariedade? Vamos. Vamos, porque não é uma escolha. Não é uma escolha, não é um convite, é uma designação. Nosso planeta precisa passar para o outro patamar, sair do planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. Então, o que talvez para nós, aos nossos olhos, isso não seja possível, e é agora, como bem afirmou o livro. Então, fica aí o nosso convite, a nossa reflexão para pensarmos que essas informações servem para nos acrescentar, não como mera curiosidade, mas como determinantes e coparticipantes deste processo, porque aqui estamos. Aqui estamos, e se estamos neste processo, e a gente viu que com a pandemia, quantos se reinventaram, quantos se modificaram, quantos valores foram modificados, inclusive a valorização da família, que tinha se perdido. Obrigado ou não, fomos obrigados a ficar mais próximos, a conviver mais, a entender um pouco mais quem é o nosso familiar, ainda que não tenha sido por escolha, por necessidade. Não modificamos, nós temos que aproveitar todas essas oportunidades que são, sem dúvida nenhuma, que estão acontecendo, sem dúvida nenhuma, dentro da programação, dentro daquilo que foi determinado. E se estamos neste momento, uma razão tem de ser. Então, que consigamos participar disso. Tem uma pergunta aqui no chat. Reencarnações foram em vários países. Ele começou citando dessa colônia que estava no Brasil, Cris. Mas eu não me lembro, eu estou relendo, mas eu não me lembro se vão ter. Uma outra coisa que eu esqueci de falar também, que neste capítulo ele faz uma menção à barriga de aluguel. E ele fala que é um ato de amor, enquanto tantos estão na pílula do dia seguinte, praticando abortos, mães se oferecem para ser a barriga de aluguel. E ele ainda faz uma citação que é assim, é um ato de amor. Algumas até cobram, e é claro que eles não compactuam com essa cobrança, mas muitas vezes se faz necessário. Mas ainda é um ato de amor. Tem uma outra pergunta aqui.
A ideia de que as famílias no passado eram melhores, filhos mais educados e obedientes, seria talvez a falta de compreensão sobre o respeito e diferença de opinião? Eu fico pensando quantas pessoas falam com saudade da época, como se. Deixa eu ver se eu te entendi, Suelen. Você diz que é, a falta de. Os filhos obedeciam mais, talvez porque não houvessem respeito. É isso que você quer dizer? Talvez as diferenças não se discutia, então era uma família teoricamente mais organizada. Eu imagino que assim há uma mudança geral na humanidade. Claro que nós ganhamos uma liberdade. É claro que as crianças, os filhos podem se colocar. E hoje isso está muito mais aberto, está muito mais. Mas o que é certo e o que é errado nunca deixou de existir. Então, assim, hoje eu posso ouvir um filho falar de uma determinada opinião, mas eu consigo saber o que é certo e o que é errado. E aí eu consigo passar isso para ele. Mas tem muitas mães, muitos pais que têm medo deste processo, porque isso pode gerar um trauma, porque isso pode gerar uma dificuldade. O certo e o errado nunca deixaram de existir. Então, ainda que não houvesse uma liberdade, ainda que os filhos ficassem mais quietos, o preceito, a organização moral sempre existiu, porque está em nós, está na nossa consciência. E se nós muitas vezes ficamos até na dúvida, basta nos consultar, basta ter essa consulta do crivo. Será que é certo isso? Será que se eu fizesse isso para outro, seria correto? Então, é isso que está faltando. Claro que a mudança evolutiva acontece. A internet está aí, a televisão está aí, a mídia, o mundo evoluiu como tudo, mas nunca mudou-se aquilo que é o correto. E é isso que se perdeu. É isso que perdeu o pé, como se diz no popular. Não tem mais noção. Então, assim, tudo pode. Peraí, não, nem tudo. Tudo me pode, mas nem tudo me é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, como diz o Paulo de Tarso. Acho que não sei se eu consegui clarear para você. Alguém quer falar algo mais? Acho muito bom vocês participarem, fica bem mais dinâmico. Aí só evita só eu de falar, não fico sabendo se vocês estão querendo falar alguma coisa ou não, querendo algum comentário. Deu para clarear para você, Sueli? Será que a conexão está ruim? Mas esse momento saudosista das famílias, acho que nós vamos voltar a ver se o planeta vai transformar de novo. Ah, que bom. Se o planeta vai se transformar, nós vamos a ter esses valores novamente. Esses valores que estão fazendo falta e que a gente quer essa casa organizada de novo, porque ela está de perna para o ar, como se fosse em dia de mudança. E eu penso que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, Cris. Naquele livro, por sinal, até falei nele essa semana, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, existem muitas citações a respeito da responsabilidade espiritual do Brasil. Então, eu não sei se dizer se é o maior, mas eu sei dizer que ele tem um compromisso muito grande, porque senão não teria essa designação. Agora, esses primeiros que estão reencarnando, e a gente vê que iam vir para as terras brasileiras. Inclusive, aquela reunião que teve foi numa praia brasileira, onde eles viriam para cá. E aí, então, minha filha até brinca, já estão da era de 2000, as crianças estão chegando, já estão diferentes, e todo mundo quer encontrar com esses aí de Alcione, desse nível aí, já pensou? Mas ele está no meio nosso, a gente vai se deparar e vai se encantar.
não digo fisicamente, não, se encantar com as atitudes, com os seus ensinamentos, porque eles vão estar, vamos dizer assim, infiltrados em todos os cantos e nos trazendo aí os seus ensinamentos, as suas experiências. Mas esse livro é bem interessante, viu, Cris? Eu não tive oportunidade de ler, mas eu já vi vários comentários a respeito desse livro. Tem em PDF também, eu vi ele, se quiser. É Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, acho que a designação existe sim. Alguém mais? Tudo tranquilo, então? Então, para a semana que vem, nós estamos ampliando o campo de trabalho, capítulo 17. Quem tiver oportunidade, tá aí o convite para uma leitura para essa semana. Vamos fazer a nossa prece, então? Senhor Jesus, graça vos damos pelas bênçãos recebidas. Obrigada, Senhor, por essa reencarnação. Obrigada pela doutrina que tanto nos esclarece, nos ilumina. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu infinito amor e pelo amparo que está sempre presente em nossas vidas. Senhor Jesus, quão grande é a multidão dos pecadores, maior é ainda o seu infinito amor. E acabamos de ver o quão grande é a providência divina, que tudo trabalha, que tudo pensa para auxiliar a todas as suas ovelhas. Não importa quão longe ela ainda está da luz, ela é sempre uma ovelha e será resgatada no devido tempo, amparada e, sobretudo, envolvida no amor. Pensemos, Senhor Jesus, em todos os nossos irmãos que sofrem e possamos dividir este momento, essa energia positiva com todos eles. Que esta paz que nos envolve, se permitido for e se merecimento tivermos, possa chegar a todos os nossos irmãos, familiares e amigos próximos, envolvendo a cada um com seu manto de paz. Graças, Senhor Jesus. Muito obrigada e até a semana que vem. Que assim seja com a graça de Deus. Jesus Cristo. Muito obrigada a vocês por estarem aí participando. Através de vocês eu sou obrigada a estudar também, então eu também fico agradecida. Uma boa noite para vocês e uma ótima semana. Até a semana que vem. Boa noite.